Mateus capítulo 8, versículo 18 em diante. Diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus mortos. Jesus, ele estava aqui selecionando. É importante a gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente não entende que seguir Jesus não é para todos, porque não é fácil. E Jesus aqui ele estava selecionando os seus seguidores. E o que Jesus falou a seus seguidores é que eles deveriam segui-lo sem interesse. E eles precisariam saber que para seguir Jesus haveria também um preço. E é isso que muitas vezes as pessoas erram na evangelização. Muitas vezes as pessoas evangelizam de maneira errada. Se o próprio Senhor Jesus está aqui alertando que para segui-lo teria um preço, nós não podemos omitir essa verdade na evangelização. Então, primeiro Jesus ele respondeu ao escriba, e ele disse: as raposas têm seus covis e as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os mestres da lei de Moisés. Eles eram respeitados pelo povo por interpretar as leis do Senhor. E se o escriba seguisse Jesus, seria uma referência para a sociedade. Mas Jesus não se deixou levar por sua influência social. Pois o escriba ele precisava se arrepender dos ensinamentos errados que haviam disseminado entre o povo de Deus. É importante nós notar que nós não devemos evangelizar pelo status social da pessoa. A nossa evangelização deve seguir o ensinamento de Jesus Cristo, conforme o Marcos 16,15. Pregar o evangelho a toda criatura. É quem se apresentar. Se você estiver diante de um rei, evangeliza o rei. Se estiver diante de um governador, evangeliza o governador. Se estiver diante de um prefeito, evangeliza o prefeito. Se estiver diante de um mendigo, evangeliza o mendigo. Nós não podemos evangelizar por classe social. O olhar a classe social do evangelizado. Nós devemos evangelizar. Então o escriba era uma pessoa relevante na sociedade. Mas nós, como igreja, nós não devemos vislumbrar apenas a influência social da pessoa. Sim, o Senhor quer salvar todos, mas nós não podemos evangelizar por interesse. Jesus ele mostrou isso aqui. O escriba era uma pessoa influente social, mas ele foi sincero na sua evangelização. O que Jesus quis mostrar a esse escriba é que ele deveria renunciar o seu status social e os privilégios sociais que tinha por exercer tal função. Porque era uma função nobre na época. Para poder segui-lo verdadeiramente. Se ele não se desligasse daquilo que ele tinha socialmente, ele não poderia seguir Jesus. Jesus não aceitaria seguidores de fachada. É isso que Jesus está mostrando. Porque o escriba vivia de fachada.
nós precisamos também ter no nosso coração esse desejo de evangelizar verdadeiramente. Seja quem quer que seja, mas nós devemos mostrar a verdade. As raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos. O filho não tem onde reclinar a cabeça. Nós não devemos anunciar vantagens sociais ou terrenas para os evangelizados. Nós não devemos mirar as castas sociais para evangelizar. Nós devemos evangelizar a toda criatura. Também a resposta de Jesus ao discípulo, ele deixa meio que, é uma resposta meio que estonteante. Porque ele diz assim: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas o que ele estava pedindo era algo bom. Era algo bom. Mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro ir sepultar meu pai. Não quer dizer que o pai dele tinha morrido. Não é isso. É que era dever do judeu cuidar e honrar seus pais até a morte. E na morte, dar um sepultamento digno. Era um dever. E ele estava aqui falando: deixa eu primeiro sepultar o meu pai, quer dizer, cuidar do meu pai até a morte, e depois eu vou te seguir. Quero falar um pouquinho sobre a nossa postura, então, de evangelizador. Seguindo o que Jesus, ou apontando aqui o que Jesus fez na evangelização. Primeiro, quem quiser seguir Jesus, precisa falar a verdade da caminhada. Nós não podemos evangelizar parcialmente. E há uma frase, principalmente, na evangelização, que fala só meia verdade. Quando o evangelizador chega para uma pessoa, quando vai evangelizar, e diz assim: Jesus te ama. E muitos entendem: Jesus te ama com teus pecados e pode continuar assim, que não tem problema, porque Ele te ama. Não é isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E é isso que nós devemos abordar na evangelização. Então, quem quiser falar de Jesus, falar a respeito de Jesus e seguir Jesus, deve apontar também a verdade da caminhada. Na evangelização, precisa ser dito que esta caminhada envolve renúncias, sofrimento e dor. Foi o que Jesus fez aqui. Eu quero te seguir. Você quer me seguir? Então, as raposas têm covis e as aves ninho. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele estava falando para uma pessoa influente da sociedade. Só que o Mateus também chegou a Jesus, e quando ele chegou a Jesus, ele chegou já quebrantado, porque ele diz assim: eu já vou restituir quadruplicado aqueles que eu prejudiquei. Então ele estava renunciando, o Mateus aqui estava renunciando aquilo que o dinheiro, as riquezas lhe proporcionavam, para abraçar sinceramente Jesus Cristo. Então, a evangelização deve apontar-se um caminho de renúncia, sofrimento e dor. Dizer apenas que Jesus te ama não é uma evangelização de verdade. Então, cuidado na evangelização, porque senão nós estamos conduzindo as pessoas para uma fábula e não para a verdade. Ou para que a pessoa se torne apenas um religioso e não um seguidor de Cristo. Ninguém deve esperar de Jesus ganhos terrenos. A maior dádiva é a salvação da alma. Foi o que Jesus fez aqui na evangelização. Com isso, não devemos rejeitar bênçãos financeiras, mas não colocá-las como nosso alvo. Salmo 62:10 diz assim: não confie na extorsão, nem ponha esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não põe nelas o coração.
Este salmo instrui a confiarmos somente em Deus, ainda que nossos bens materiais aumentem. Então nós não podemos confiar nas riquezas. Veja que Jesus ele instruiu: o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Nós também não somos arautos da pobreza ou da miséria. Não, não é isso não. Jesus ele nunca pregou contra a riqueza, mas contra o amor às riquezas. Então, o Mateus era rico e seguiu Jesus. Nós vemos Lídia, era uma mulher rica que seguia Jesus, e está citado aqui na palavra. Então, Jesus nunca foi contra a riqueza. Jesus não prega a pobreza. Ele prega que o dinheiro, as riquezas não devem ser o que nos mantenha na fé. Então, o amor às riquezas, é importante nós expressar isso na nossa evangelização, mas na nossa vida terrena. A maior dádiva que nós temos do Senhor é a salvação da nossa alma. É isso. Ninguém deve ter empecilho que lhe impeça de seguir Jesus, ainda que seja a própria família. Mateus capítulo 10, versículo 35 diz assim: porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está falando, da dignidade de servi-lo. Nós precisamos não colocar nada na frente de Jesus Cristo, ainda que seja pai, seja mãe, ainda que seja familiares. Daí no Mateus 19, 26, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, bens materiais, ou irmãos ou irmãs, familiares, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, para seguir Jesus não pode ter nada que nos impeça. Nada. Porque muitas vezes são ou é as riquezas, ou é segundo as intenções, ou é os próprios familiares que nos impedem de seguir a Cristo verdadeiramente. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Quem quiser seguir Jesus não pode ter segundas intenções. Olha o verso 20, o que diz: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O único motivo que temos para segui-lo é o próprio Cristo. Certa vez eu fui ministrar aos jovens de uma igreja e eles me perguntaram: qual é o atrativo que a nossa igreja aqui de Santo Antônio de Posse tinha para os jovens? E eu respondi de pronto: Jesus. Jesus é o atrativo que nós temos para os jovens. E não só para os jovens. Jesus deve ser o único atrativo que nos atrai a Ele. Então, seguir Jesus não pode ter segundas intenções. Muitos seguem Jesus de olho no que Ele pode dar, ou que pode receber, ou de olho em algumas circunstâncias. Porque as raposas têm, por que eu não posso ter? Se fulano tem, por que eu não tenho? E é interessante que muitas vezes os questionamentos levam as pessoas a se desviar da fé. Porque vê, o fulano tem, por que eu não tenho? O que eu tenho a ver com a vida do fulano ou do ciclano? O meu alvo é somente Jesus Cristo. Eu não posso ficar olhando para a vida de fulano e ciclano ou me comparar a alguém. A minha vida com Deus é minha. É a minha intimidade com Ele que faz a diferença.
Então, nós não podemos ficar olhando as circunstâncias, porque outro tem e eu não tenho. Então, há muitos pregando vitória financeira e prosperidade. Mas essas coisas são consequências e nunca o motivo pelo qual buscamos a Deus. Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Então a bênção de Deus é certa para quem o serve, mas não deve ser o motivo pelo qual seguimos ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz assim, eu vou ler desde o 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha só o que está falando. Aí a gente vai para o Abacuque, e o Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o curral minta, tal, todavia eu me alegrarei no Senhor e no seu poder. Nós não podemos ter nada além do Senhor que nos leve a Cristo. Nada. Nada, nada, nada. E há muitos pregando só prosperidade terrena. Há muitos falando só de bênçãos terrenas. Não, gente. Esse não é o motivo pelo qual seguimos a Cristo. Quando seguimos a Cristo com o nosso coração sincero, o Mateus ele diz assim que ele sabe de tudo o que necessitamos. E ele tem prazer de nos abençoar. Então é consequência, uma vida terrena, nós teremos o melhor da terra, é o que a palavra de Deus nos diz. É consequência, mas não deve ser nosso objetivo. Então a caminhada com Cristo é uma caminhada íntegra, sem segundas intenções. Quem quiser seguir a Jesus não pode ter outras prioridades. É o que ele ensinou ao falar ao jovem, a esse outro discípulo. O que esse discípulo disse era importante, pois era um dever dos filhos cuidar dos pais e dar-lhe um sepultamento digno. Mas Jesus estava mostrando os valores dele próprio. Ele está mostrando que ele tinha valores mais nobres, valores maiores. Então ele estava ensinando os valores dele para quem quiser segui-lo. Que valor é esse? Seguir a Jesus deveria ser a sua maior prioridade. Se houver outras prioridades, devemos confessar a Jesus e pedir a sua misericórdia para deixá-las em segundo plano. Nem sempre e nem em tudo nós temos a nossa visão correta. Muitas vezes a gente tem a nossa visão errada. O que nós devemos fazer? Confessar a Jesus. Deixa eu sepultar meu pai primeiro. Foi o que ele fez. E aí Jesus veio e deu a resposta para ele. Não, peraí, deixa os mortos sepultar seus mortos. Então Jesus ele ensinou que os valores dele são maiores do que os nossos. E para segui-lo nós precisamos ter os valores dele e não apenas os nossos. É isso que o Senhor requer dos seus seguidores. Que tenham valores nobres, que não tenham segundas intenções, que fale a verdade. Nós não podemos enganar as pessoas na nossa evangelização. Mas também Jesus aqui, ele mostra uma coisa. Nem todos estão aptos para seguir Jesus. Segue Jesus apenas aqueles que entendem quem Jesus é. E quem Jesus é? Jesus ele é Senhor nosso e Salvador nosso. E é apenas por isso que nós devemos segui-lo. Por nenhum outro interesse. Nós não aceitamos Jesus para nos dar bem na vida. Nós não aceitamos Jesus para ser curado de alguma enfermidade.
Nós não aceitamos Jesus para ficar ricos. Nós aceitamos Jesus para ter a nossa vida eterna com Ele, a salvação eterna com Ele. Então nós não podemos ter outro interesse. O nosso interesse deve ser apenas Jesus. Mas nem todos estão aptos para seguir Jesus. São só aqueles que entendem quem Ele é. Tanto o escriba quanto esse discípulo tinha boa intenção. Mas para seguir Jesus, não basta boa intenção. Precisa ser tomada uma decisão de segui-lo e aconteça o que acontecer, jamais retroceder. Foi isso que Jesus disse ao escriba e a esse discípulo. E é isso que o Senhor ainda diz para nós hoje. Se nós quisermos evangelizar, nós precisamos falar a verdade do Evangelho, sem omitir nada. As pessoas devem saber o caminho que estão começando. E devem saber a verdade, não só meia verdade. Jesus ama sim. Ama sim. Ele ama a todos. Mas para segui-lo não pode continuar como estava. Deve haver uma conversão. E conversão é mudança de rumo. Então, Jesus continua querendo essas mesmas coisas, que nós venhamos a falar a verdade na evangelização. Jesus continua querendo que nós não tenhamos segundas intenções. Por que você segue Jesus? Por quê? Por que você prega o Evangelho? Você prega o Evangelho? Primeiro você prega o Evangelho? Por que você prega o Evangelho? Será que não há nenhuma segunda intenção aí no teu coração? Que está precisando ser trabalhada, lapidada por Deus? Então nós precisamos saber que Jesus ainda continua assim, querendo que nós não tenhamos nenhuma segunda intenção. Jesus continua querendo que Ele seja a nossa maior prioridade. Somente Jesus, mais nada, nem ninguém deve ser a nossa prioridade. É somente Jesus. Então, para segui-lo, nós precisamos entender quem Ele é. Você conhece Jesus de verdade? Você segue Jesus somente por quem Ele é? Jesus realmente é o teu Senhor que Ele ordena aqui na sua palavra e você obedece? Jesus, Ele é o teu Senhor, porque se Ele for o teu Senhor, Ele será também o teu Salvador. Vocês acham que Jesus não queria salvar aquele escriba e aquele fariseu? Queriam sim. Mas no final de tudo, nós vimos que sobrou apenas os 12. Esses 12 mostraram, na verdade 11, né? Esses 11 mostraram que realmente queriam Jesus. Um deles queria só as riquezas ou só aquilo que Jesus proporcionava a ele. Um deles, que foi o Judas. E hoje, e você? Está seguindo Jesus por quê? Você está congregando aqui por quê? Você tem evangelizado por quê? Não tenha segundas intenções na tua caminhada com Cristo. Teu maior alvo deve ser o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe.